Eu tenho aqui uma planilha que eu uso do Google Docs para fazer a gestão do meu trabalho no decorrer das semanas aqui na Unifal. Eu vou abrir ela para vocês para poder mostrar, fazer uma apresentação da, da interface do Google Docs, planilhas, para que vocês possam ficar mais familiarizados com o uso dessa ferramenta. Bem similar ao que a maneira como nós trabalhamos, como nós apresentamos a interface do Google Doc Documentos. Eu vou pegar uma planilha aqui específica, só para a gente mudar, por exemplo, essa aqui. Tá, então vamos lá. Como o objetivo é um tour pela interface, nessa parte superior aqui, então conforme vocês podem ver aqui, eu tenho o nome da minha planilha. Aqui eu tenho uma seta para retornar a minha lista de documentos, caso seja de interesse. Posso favoritar essa planilha e posso organizar essa planilha em pastas. Por enquanto, ela se encontra dentro da coleção Scrum, conforme vocês podem ver. E posso organizar da mesma forma como nós fizemos também quando gravamos o vídeo sobre Google Docs Documentos. Nessa parte superior direita, está mostrando com qual usuário que eu estou autenticado e uma seção para eu poder compartilhar para colaboradores ou para apenas visualizadores dessa planilha, caso queira que outras pessoas tenham acesso a ela online. Nós vamos discutir ainda mais para frente sobre o trabalho colaborativo e compartilhamento de recursos para visualizadores. Aqui nós temos uma barra de menu, onde nós temos vários menus e também aquela barra, estilo barra de status indicando para vocês algumas questões, principalmente de última vez que você editou e basicamente quando que foi feita a última vez que foi salvo aquele documento. Nós temos nessa parte aqui também uma barra de ferramentas cheia de botões, muitos deles associados com impressão, desfazer, refazer, copiar, colar, parte de formatação, de fonte, de estilo. Nós já vimos todas essas questões. Nós vamos ter algumas diferenças, talvez porque o objetivo de planilhas é trabalhar com cálculos, né? Então nós vamos ter algumas ferramentas que vão nos auxiliar no dia a dia para efetuar nossos cálculos. Nessa parte aqui, nós temos a planilha propriamente dita. Então, basicamente, uma planilha, ela é como se fosse uma matriz de colunas, que, conforme vocês podem ver, estão nomeadas com as letras do alfabeto, e um conjunto de linhas que estão sendo usados números inteiros a partir do número 1. E uma célula nada mais é do que uma interseção entre uma coluna e uma linha. É como se fosse aquele jogo Batalha Naval, né? Por exemplo, se eu quiser indicar essa célula aqui, ela está na interseção, inclusive pela cor, você pode ver que ficou um pouco mais cinza, ela está na coluna E na linha 45. Essa célula específica aqui, ela está na coluna 36 e ela está na coluna G e na linha 36. Na parte inferior, vocês podem ver que eu tenho uma série de abas que podem ser abertas. Na verdade, o que normalmente nós temos, o meu arquivo aqui, ele é constituído, na verdade, de um conjunto de planilhas individuais, cada uma podendo trabalhar de forma integrada ou de forma independente entre elas. Por exemplo, a minha primeira planilha nem seria uma planilha, é apenas um texto que eu estou indicando. A minha segunda planilha tem, por exemplo, essa cara, e a que eu estava, por exemplo, tem essa aparência. Ou seja, eu posso ter em cada aba uma planilha específica e posso, inclusive, usar esse menu aqui para poder navegar por essas planilhas. Se eu não quiser usar por aqui, eu posso navegar usando esses menus para eu cair em alguma planilha específica que eu queira trabalhar. No menu arquivo, nós vamos ter características específicas, tipo compartilhar a planilha, criar uma nova planilha, abrir, renomear, operações básicas associadas com planilhas, conforme vocês podem perceber, publicar na web, basicamente as mesmas opções que nós tínhamos quando nós vimos o Google Docs Documentos. O menu editar tem questões como desfazer, recortar, copiar, localizar, fazer algumas alterações em cima de alguma célula específica, alguns valores de linhas ou colunas da minha tabela.
Dentro do menu visualizar, eu posso ter questões sobre mexer com a barra de fórmulas, com essas linhas da grade, ocultar ou deixar de ocultar determinadas páginas da minha planilha, fazer congelamento de linhas, de colunas, para que isso fique mais estático. Nós vamos discutir isso um pouco mais para frente. Dentro do menu inserir, nós vamos ter coisas muito importantes, como, por exemplo, inserir funções matemáticas dentro das nossas planilhas, ou até mesmo inserir conteúdo multimídia, como desenhos, gadgets, imagens. No menu formatar, que tem basicamente replicado na barra de ferramentas também, nós temos questões do tipo de formatação dos elementos das células, do tipo negrito, itálico, se ele vai estar sobrescrito, vai estar taxado, ou se ele vai estar alguma formatação condicional, por exemplo, se eu gostaria que toda nota menor do que 5 automaticamente fosse colorido para vermelho, eu vou poder fazer coisas desse tipo. No menu de dados, dentro das características mais interessantes que eu vou poder fazer por exemplo, pegar uma coluna em particular e ordenar de forma crescente, de forma decrescente, fazer validação dos dados. Dentro do menu ferramentas, nós vamos ter opções, por exemplo, de criar, verificar ortografia, de fazer autocompletar, de criar formulários. Nós vamos, em uma sessão à parte, estudar bastante sobre a questão de formulários. E também nós temos o menu ajuda, justamente, que vai ter como objetivo acessar a central de ajuda do Google Docs para que, caso vocês estejam com algum problema que não estão conseguindo resolver, para que vocês possam obter auxílio.